Então, pessoas, eu vou começar a mostrar agora uma série de vídeos detalhando o rosto, aquele rosto que eu fiz no primeiro vídeo. Eu vou utilizar ele como base para fazer um rosto mais completo, né? Eu vou usar a referência agora de fundo, uma referência que eu achei até na internet mesmo. Depois eu deixo o link aqui no YouTube para vocês pegarem a mesma referência se quiserem, né? Eu boto até o link de onde eu peguei ali. Eu fiz uns vídeos agora e eu dividi ele em 5 partes. Então eu vou mostrar o vídeo e vou comentar por cima o que eu tava fazendo. Eu dei uma acelerada até em algumas partes dele, para não ficar tão monótono, né? Então eu vou falando mais ou menos o que eu tava tentando fazer na hora que eu tava fazendo ali. Bom, para começar, eu botei as referências de fundo, né? Obviamente, no primeiro vídeo eu já mostro como fazer isso, mas já explicando, pessoas, tentem olhar na visão de frente ali que nem eu vi, e é só arrastar a imagem lá para dentro do Blender, né? A visão de frente é o nosso botão 1 do numpad. Eu pego a minha imagem agora e tento meio que deixar ela do tamanho do meu rosto, né? E centralizar ela também com o meu 3D, ó. Bom, logo em seguida, depois de centralizar, eu puxo ela e coloco de lado também, então dou o meu Shift D para duplicar ela e boto na visão lateral ali, ó. Rotaciono ela e boto na minha visão lateral também, né? Isso tudo no primeiro vídeo eu fiz também, então fica mais explicado até um pouco lá. Nesse momento eu tento colocar agora a nossa órbita, então eu faço um, um redondo mesmo, né? Uma bola ali, crio a bola e tento colocar como se fosse o olho do personagem, né? A gente vê bem na visão de frente e depois ajusta na visão lateral, olhando pelo botão 3. Eu acho até depois, quando eu acabei esse vídeo, o olho poderia ser um pouquinho mais pra cima ali, né? Um pouquinho mais centralizado. Mas ficou assim, ficou bom, então depois eu mudo qualquer coisa. Eu coloco esse empty, até mudo o nome dele, porque eu uso ele como referência pro meu mirror do olho, né? Que eu troquei o olho de local ali. Então eu vou nas minhas propriedades, boto um modificador mirror no olho e utilizo ali onde está escrito mirror object, esse meu empty, ó, half mirror, que eu mudei o nome, para ele ficar bem centralizado certinho. Agora eu seleciono o meu rosto e começo um pouco da escultura mesmo, né? Começo a modificar a minha escultura para ficar mais parecido com a minha referência. Nesse primeiro momento eu começo mexendo só no grab mesmo, pessoas. Eu nem tô com o Dyn topo ligado, né? Eu pego o grab e começo a mexer. Eu fico olhando com esse Alt Z, né, para deixar transparente e fico meio que comparando o mouse e a minha referência lá no fundo para ver se tá correto, ó. Vou dar uma ajustada também agora no nariz, né? Algumas coisas assim, deixa o nariz um pouco mais fino. Nesse primeiro momento eu vou fazer todo o personagem em si, mas eu não vou me apegar tanto a detalhes. Normalmente no fim eu deixo pra detalhar o personagem, depois que eu fiz uma base de tudo, né? Aí de lado eu tento dar uma mexida também com a minha referência, ó. É só ajustar mesmo, né? O que a gente tá olhando com a referência. O maxilar também um pouquinho. Nessa parte do maxilar eu pego o blob e tento crescer um pouco o maxilar, que ela tem um rosto bem largo. Então eu pego o blob, passo um pouquinho, seguro o shift e depois dou um smooth, ó. A maioria das coisas, pessoas, eu passo um pouco e dou um smooth. Passo e dá smooth pra ficar bem homogêneo. Eu ainda não tô com o line topo ligado lá, ó. Agora eu vou ajustar um pouco mais o nariz e testa do personagem com o botão grab mesmo. Com o Daitopo desligado, pessoas, ele não tá mesmo modificando a malha, né? Ele só tá puxando ela pra fora ou pra cima, né? Ele não tá colocando mais vértices na minha malha. Por isso que até é bem mais rápido de mexer nesse modo com o Daitopo desligado. Tem vezes que eu desligo ele só pra poder mexer, que meu computador não aguenta, às vezes, muito, né? Agora eu vou olhar mais de frente e ainda vou dar uns ajustes no nariz que eu tava olhando de lado e puxando.
pouco da cabeça também, né? Tem que ajustar. E cabeça, pessoas, o cabelo tem volume também. Então a cabeça realmente é menor do que o nosso cabelo em si, né? Nessa referência que eu peguei, a personagem está de frente e olhando pro lado, só que eu deveria utilizar a referência pro outro lado até, porque é o outro lado que tem a foto. E não me parece ser uma foto até tirada no mesmo instante, porque lateralmente ela parece estar meio que sorrindo e de frente ela parece que tá séria. Então vai ter umas horas que eu vou olhar mais pra referência de frente do que pra de lado mesmo. Vocês podem usar qualquer referência aí, pessoas. É só procurar. Depois no YouTube até deixo algumas dicas de procura ali. Agora que eu liguei o Daintou, pessoas, eu vou começar a pegar o blob e botar um pouco pra dentro a parte onde seria o olho ali do personagem, ó. Eu seguro o Ctrl pra botar pra dentro. O Ctrl vai pra dentro e o normal vai pra fora. Depois de botar um pouquinho pra dentro, eu puxo o normal, ó, fico apertando o blob normalmente pra fora. E aqui eu ligo aquela opção e aperto o Accumulate também, ó. Deixei essa parte devagar para vocês verem bem como que tá minhas configurações. Então eu ligo o Subdivide Edges ainda, deixo em Constant Detail e boto o Smooth para ficar mais bonitinho a minha malha. Com o Blob eu vou tirando um pouquinho que eu tô tentando fazer como seria o olho, né? O olho englobando a nossa órbita. Essa parte fica meio estranha mesmo, é bem difícil de fazer no início, pessoas, mas depois a gente vai fazendo e vai detalhando, tá? Vai crescendo mesmo, dá um smooth, cresce um pouquinho, segura o shift, dá smooth. Tentando fazer mais ou menos um formato de olho qualquer, não tô nem olhando minha referência por enquanto, tá? Eu uso o plane esse agora para deixar um pouquinho mais reto tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do olho, ó. Pra fazer meio que a nossa pálpebra assim, né? Um pouquinho mais de pálpebra aqui. Logo em seguida eu pego o crease e segurando o Ctrl eu vou dando umas puxadinhas para ficar mais sharp essa parte do olho, né? Ela junta um pouquinho, ó, deixando mais marcado nessa área. Tanto em cima quanto embaixo. Eu vou dando um smooth, podem ver que em certas partes eu vou seguro o shift dando um smooth. E agora eu olho ele lateralmente e tento fazer o olho, normalmente a parte de cima do olho é um pouco mais para frente do que a parte de baixo do nosso olho. Então eu dou uma puxada tanto na de cima para frente, na de baixo um pouquinho para trás. E o que eu tento até fazer, pessoas, é que toda essa área da pálpebra, ela tem a mesma distância, né? Aqui eu começo a mexer agora de frente e de lado com a minha referência. Esse Alt Z rapidão que eu tô dando, que eu acelerei o vídeo, né? Então eu só fico comparando com a minha referência no fundo, ó, e vou dando um grab até ela ficar mais ou menos na proporção. Aquela parte do olho ali onde é a nossa lacrimal, pessoas, ela tem que ser mais pra trás, tá? Ela é funda também, que nem a outra parte, né? O contrário. Como o personagem parece estar rindo de lado, pessoas, o olho e a boca talvez não fique bem certinho lateralmente. Ó, a visão lateral e a visão de frente às vezes não vão bater. Então, uma hora ou outra eu fico olhando só uma visão e dou detalhes mesmo pra ficar parecido. Ó, aqui parece estar mais em cima, aqui parece estar mais embaixo. Um pouquinho estranho. Agora eu vou tentar detalhar mais o formato mesmo do olho. Eu tentando puxar os meus vértices, né? Com o grab mesmo, ó, tô dando um pouco de grab. Aqui, pessoas, eu mudo, até deixei um pouco lento, porque eu tô mudando a cor. Recebi algumas críticas já da cor que fica essa argila, né? Então peguei uma cor mais sóbria, até utilizo aquele preto ali, dá até um descanso um pouco pro meu olho. Não fica muito bom de ver detalhes em si, mas não muda muito também. Eu uso esse daí, ó. Pego um pouquinho mais do grab, fico ainda comparando com a minha referência.
Agora é ajuste fino mesmo, ó. Tentando fazer o máximo possível como tá lá a minha referência de fundo, ó. Dá um smooth, pega de novo o crease, passa de novo. Pego de novo o plane, passa mais um pouquinho do plane. Eu vou ficar mudando de brushes até ficar do jeito que eu gostaria que fosse. Pego o crease, passa de novo o crease. Esse olho, pessoas, nesse primeiro vídeo eu não vou finalizar ele. Eu vou deixar ele mais ou menos já num formato que eu goste, assim, que diga, ah, beleza, parece um olho humano, né? E no fim, depois que eu fazer todo o personagem, eu começo a detalhar mesmo ele. Porque tu tem uma noção melhor quando o personagem está pronto, assim. Eu pego o grab, dou uma olhada ainda na lacrimal, que puxou um pouco pra dentro, né? Ó, até onde vai a lacrimal lá. Esse botão que eu pego ali, pessoas, ele meio que refaz a minha parte da malha, né? Então, como eu tava puxando as coisas, ele meio que refaz a malha para ela ficar daquele jeito, mas mais espalhados os meus vértices. E o Claw agora, que eu pego, ele funciona mais ou menos que nem o Blob, só que mais suave, ele meio que preenche as partes, né? Então eu vou usando o Claw junto com o Smooth de vez em quando, ó. Nessas partes eu tô passando meio que Smooth e eu utilizo de novo o Simplify ali pra deixar o olho mais homogêneo. Nessa área de cima do olho, as pessoas caucasianas têm essa parte bem gordinha, assim, meio caída. Essa personagem que eu peguei, até essa mulher de fundo, ela é gordinho, mas não tem um caído mesmo, né? Normalmente as pessoas têm essa área meio que por cima do olho. Então eu tô tentando fazer meio que nem é a nossa referência lá, ó, ela quase é quase uma coisa homogênea até o olho dela. Não sei se também a maquiagem disfarça muito, né? Ou a qualidade da foto também. Mas é o que eu tô tentando buscar, então. Eu vou pegando o Claw e vou passando aos pouquinhos, ó. Dando um pouquinho, dá um smooth. Passa um pouquinho, dá um smooth. Olho de lado pra ver como é que é também. Eu pego o Blob porque o Claw tava tão devagar, então eu pego o Blob um pouquinho pra também colocar mais malha. E depois eu pego de novo o Claw e vou colocando pra ele ficar homogêneo. Ó, vou dando uma olhada na minha referência. Como eu não consigo ver direito essa parte ali, ó, eu sei que tá, tem uma parte que é meio pra dentro, né, que o nosso olho segue. Então eu vou tentar dar um crease naquela parte também pra fazer como se fosse um buraquinho no nosso olho, né? Nossa pálpebra fecha e abre ali. Essa parte da pálpebra seria meio que pra dentro, né? Pegando o claw, depois eu pego o crease e dou uma passadinha no crease. Ó. O crease normal mesmo, sem segurar o Ctrl. Tentando fazer meio que um vinco, né? Vou passando o smooth também de vez em quando, ó, pessoas para tirar algumas áreas que eu acho que tá ainda muito para fora. E depois eu volto pro blob para colocar um pouco mais de malha. Vai colocando blob, dando um smooth. Olhe na visão lateral para ver onde é que precisa mais malha também, né? Porque parece ser bem homogêneo essa parte do olho dela, ó. Parece meio que uma continuação da testa, então beleza. Vamos colocar bastante malha ali, ó. Colocando com o claw, dando smooth. Essa parte ficou meio grande lateralmente, então eu tô tirando também um pouquinho, segurando o Ctrl. Tira um pouquinho, dá o smooth. Simplifiquei um pouco aquela parte do olho. E o olho também nessa parte do nariz é mais pra dentro. Então eu começo a tirar também um pouco do nariz ali, ó. Com o Ctrl, segurando o Ctrl eu vou tirando um pouco, colocando um pouco de novo.
Dou uma puxada mais pra trás da minha lacrimal, que tava muito pra frente, ó. Então eu pego o grab e puxo realmente pra trás toda essa parte da malha, ó, até ela ficar mais pra dentro. O que eu tento buscar aqui, pessoas, é que a parte de cima e a de baixo fique sempre do mesmo tamanho, né? Que ela chegue e termine do mesmo tamanho. O meu vídeo acaba aqui. Eu vou deixar aqui no finzinho pra mostrar quando acabar. Só um pouquinho, tô. Botar a minha lacrimal pra dentro. E deixo o meu olho finalizado mais ou menos dessa forma por enquanto, ó. É um formato mesmo de olho, né? Não tá bem que nem a referência do meu personagem, mas já é um começo. Eu vou partir agora pra fazer o nariz dela, depois a boca, fazer mais detalhes, e aí eu volto pro meu olho pra deixar realmente como é a minha referência. Então, no próximo vídeo vamos ver nariz, e depois boca e continuação. Valeu!